Olá, seja muito bem-vindo a mais um RLcast, um podcast sem mimimi sobre restaurantes. Hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial e nós vamos falar sobre processos para dentro das operações dos restaurantes. É a Crisley, logo mais ela já vai se apresentar para vocês, mas nesse momento, antes da gente começar, eu quero agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador Aibu, que é quem possibilita nós estarmos aqui batendo esse papo tão legal com a Crisley e com os outros convidados que já vieram aqui. Então, para quem não conhece, o Aibu é uma plataforma, um marketplace para restaurantes que tem especialidade em cidades pequenas. Se você, assim como eu, está procurando algum site bacana para vender os seus produtos aí na tua cidade, conte com o Aibu, que eu tenho certeza que faz muito diferença. Eu sou cliente deles já tem um bom tempo, somos parceiros há anos já, e no podcast eles sempre nos apoiaram, então fica aí a dica. Tem o QR Code, tem o link na descrição do vídeo, então não deixe de dar uma olhadinha no Aibu. E vamos lá para esse papo que vai ser muito bacana. Eu mesmo estou há dias esperando para essa conversa acontecer. Seja muito bem-vinda, Crisley. Aqui, vou te chamar de Cris, né? Se me permitiu já. Seja bem-vinda, né, ao nosso podcast aqui. Eu acho que a gente tem uma missão bem bacana, né? Eu vejo que você faz muitos conteúdos também, fala para empresários assim como eu. Acho que estava ansioso por a gente trocar uma ideia aqui para conversar. Acho que a gente pode agregar muito para quem está nos ouvindo, e eu também quero aprender muito contigo. Eu acho que tem muita coisa legal para a gente levar. E antes de tudo, eu quero que você se apresente então aqui para os nossos ouvintes e para mim também, para conhecer um pouco mais sobre você. Conte um pouquinho de onde você vem, da tua história aí, para que a gente possa começar. Pode ser? Pode. Olá, pessoal. Obrigada primeiro, né, pelo convite. Fiquei muito feliz porque você também, para mim, é uma referência, né, nessa parte de restaurante e tudo mais. E como eu sempre falo, sabe, ontem eu vi um vídeo do Joel J, que ele falava assim, que não adianta você ser luz se você não ilumina, né? Então não adianta, às vezes, a gente ter conhecimento e ficar guardando pra gente, né? Então, a gente sempre pode aprender com qualquer pessoa que passa na nossa vida. E que bom que a gente tem essa disposição de repassar um pouquinho do que a gente sabe para as outras pessoas, né? Eu vejo que você também gosta disso, gosta de compartilhar, não segura só para você, e isso com certeza faz a diferença. Então, eu sou a Crisley, eu comecei a trabalhar muito cedo porque quando eu tinha 4 anos mais ou menos, a minha mãe descobriu que tinha câncer de mama. E com 7 anos ela e meu pai se separaram, porque o meu pai ele não suportou a notícia, né, e acabou virando alcoólatra e tal. Então eu tive uma infância muito conturbada, e quando eu tinha 10 anos a minha mãe faleceu. E aí eu tive que começar a trabalhar. Com 11 anos, até antes dela falecer eu já era babá, né, com 9 anos e tal, eu já cuidava de criança e tudo. E com 11 anos eu comecei a trabalhar fora. E depois que ela faleceu, apesar de ter sido um momento muito difícil, mas eu tinha na minha cabeça que eu ia vencer, que eu ia dar um jeito de passar por cima disso, principalmente porque eu escutava muito, né, como eu moro ainda em cidade pequena, sempre fui de Três de Tilhas, eu escutei várias pessoas assim, nossa, o que vai ser dessa daí sem o pai, sem a mãe, né? Uhum. E eu tinha na minha cabeça assim, não, eu vou dar um jeito, eu vou trabalhar, eu vou ralar e vou dar a volta por cima. E aí eu dizia assim, ó, quando eu tiver 16 anos, que eu tiver carteira de trabalho, eu vou trabalhar na Tirol. Era meu sonho, assim, desde criança. E aí, dos 11 até os 16, eu trabalhei num lugar lá que era loja de celular, como vendedora, atendia turista, contabilidade, era de tudo. E aí, com 16 anos, eu entrei na Tirol, que é uma empresa referência na nossa região e de alimentos, né? E na Tirol eu fiz carreira. Então, eu comecei primeiro como assistente, né? Fiz escala de férias, passei em todas as áreas praticamente. Fiquei 1 ano passando até dentro da fábrica eu fui. E aí, depois eu me fixei no financeiro. Fiz carreira no financeiro, cresci assistente, analista, coordenadora, gerente. Fiquei por alguns anos como gerente do financeiro. Depois, eu recebi uma proposta para ir para o comercial. Totalmente oposto, né? Isso quanto tempo depois, Cris? Do quê? De quando você entrou, quanto tempo levou até essa proposta? Olha, eu entrei com 16 anos, com 21 eu virei gerente financeira. Aham. E aí deixa eu pensar. Eu acho que uns 5 anos depois comercial. Daí eu fui pro comercial. Bastante tempo mesmo. Sim. Legal. Consegui fazer bastante projeto financeiro e tal.
Você viu a Tidal crescer muito, então, nessa época, né? Sim, e cresci junto, né? Que massa. E eu sempre falo, sabe, que pra mim foi uma faculdade. Porque eu não aprendi na faculdade o que eu aprendi lá. Eu me identifico porque eu fiquei muito tempo na Daniela Tombini também, E eu sempre falo que a melhor faculdade que existiu pra mim foi ver aquilo lá, né? De dentro, né? Entender. Então, entendo o que se deve trazer de bagagem disso aí. Mas pode continuar, desculpa, não queria te interromper. Não, vai contribuindo aí. E aí eu recebi, então, a proposta para ir pro comercial, né? Gerente comercial e de inteligência de mercado. Fui pro comercial. Fiquei alguns anos lá. E aí começou a surgir a tal da... Primeiro a gente quer o quê, né? Eu queria o quê? Crescer, ter minha estabilidade financeira, Depois veio a estabilidade financeira, veio a carreira ali como CLT, aí começou a bater aquele negócio, não, eu quero ser livre. Tipo, eu quero ter o meu negócio e ter liberdade. Para fazer a hora que eu quiser, trabalhar a hora que eu quiser, organizar minha agenda, correr atrás dos meus sonhos, cuidar de alguma coisa que seja minha mesmo, né? E aí foi quando eu decidi empreender. E aí foi aonde eu decidi abrir as pizzarias daí, né? E como que veio tudo isso? Na pandemia eu ainda estava na Tirol. Mas como eu era gerente de inteligência de mercado, eu recebia muito estudo de mercado de Kantar, Nielsen, tudo que é melhor empresa que tem de pesquisa de mercado, e vinha muito forte essa questão de pizzaria, de delivery, de tudo, hamburgueria, mas principalmente delivery, por conta da pandemia, iria haver uma mudança de comportamento das pessoas, e as tendências do mercado de queijo, de requeijão, enfim. E aí, com base nisso tudo, e com base na minha vontade de ter essa liberdade, eu decidi, então, empreender. Foi aí que o jogo virou. Tem quanto tempo isso, então? Tem 3 anos e meio, mais ou menos. 3 anos. Foram quantos de Tirol você ficou, então, ao todo? 12, 13 anos. 13 anos, que legal. E aí você saiu já decidida, você pediu pra sair, então, da Tirol, né? E depois que eu pedi pra sair, eu ainda fiquei uns 6 meses, mais ou menos, lá fazendo a transição, né? Que legal. Me conta então, peraí, vamos falar pra eles entenderem. Teu arroba, primeiro de tudo. Crisley Hover. Arroba Crisley Hover. E o da pizzaria? Arroba Fina Farina. Arroba Fina Farina. Então a Cris, assim como eu, tem lojas em 2 cidades. Isso, são 2 ainda. Caçador e Videira também. Igual eu, né? No Moemu, que tem o Caçador e Videira. Então sigam ela lá, deem uma olhadinha que vocês vão ver que o negócio é bom. Então, vamos lá. E aí? Saiu, decidida. Qual foi a primeira coisa que você pensou assim? Poxa, agora vou fazer uma pizzaria. Foi pesquisar? O que você fez para entender esse mercado aí? Porque geralmente, não vou falar. Quero saber o que você saiu na cabeça, qual foi o primeiro passo para ver se a galera se identifica. Eu vou te contar a minha história depois, como é que foi comigo. Primeira coisa que eu fiz foi fazer estudo de mercado. Porque você tem uma coisa que eu aprendi na Tirol, principalmente na época que eu estava no financeiro, que eu acompanhava a abertura de novos mercados e tal, é que tem que estudar o mercado. Sim. Então, eu fiz um estudo bem aprofundado de mercado. Eu não escolhi caçador em vão, né? Todo mundo fala assim, você é de Três Ilhas, por que você não abriu em Três Ilhas primeiro? Não, eu olhei tudo. Eu olhei IDH, olhei PIB, olhei crescimento da cidade, eu olhei tudo que é tipo de indicador. E aí, eu decidi por caçador. Então, eu comecei por um estudo de mercado, né? Eu vou ter que eu fiz o projeto de viabilidade, vou ter que vender pelo menos isso daqui, o meu ponto de equilíbrio é esse, o meu investimento é esse. Então, foi algo bem estudado. Só que teve algo que eu imaginava que ia ser de um jeito e não foi. Vamos lá. Pode contar? Claro! Eu sempre falo assim, eu já escutei muito executivo de grandes empresas. Eu sou diretor aqui, eu sou gerente aqui de uma multinacional. O dia que eu tiver o meu negócio, eu vou tirar de letra. Gente, não é bem assim. São competências totalmente diferentes. Eu já vi muito gestor de grandes negócios, quando vai abrir o seu negócio, quebra a cara. Por quê? Porque quando você está numa grande empresa, você tem um back-office por trás. Estragou o computador, liga pro TI. Ô, TI, vem aqui arrumar. Não vai o e-mail. Gente, quando eu comecei, eu lembro que um dia eu fiquei uns 2 dias lutando com uma impressora. E era coisa que, né? Então, assim, o empreender, principalmente no começo, ele te exige muito. Muitas coisas que, às vezes, quando a gente tá numa grande empresa, você não precisa fazer.
Então, você tem que ir lá, colocar a mão na massa, fazer o negócio acontecer, você tem que fazer coisas que você nunca fez ou que você não fazia, até você encontrar e montar uma estrutura, né? Sim. Então, é uma fodeção no começo. Imagine. Vivi também, né? Posso dizer que sei bem também. Mas aí, Cris, dá essa ideia. Então, como é que surgiu a Fina, então? Desse dia de eu decidir até a Fina inaugurar, quanto tempo levou? Saiu da Tirol? Eu saí da Tirol em fevereiro e a Fina inaugurou em dezembro. Dezembro. Só que demorou mais do que o previsto, porque eu tive demora na liberação da sala aqui em Caçador. Uhum. A Bitse e tal, era uma sala que não tinha ainda. Outra coisa que eu aprendi hoje, se eu vou alugar uma sala, primeiro eu vejo se tem a Bitse, Documentação, né? Então, isso acabou atrasando. Entendi. Mas foi de fevereiro até dezembro. E aí, como é que você pegou, então, fevereiro até dezembro, 10 meses, mais ou menos, né? E aí, como é que foi esse processo todo? Como é que você começou a estruturar? O que você imaginou? Você foi fazer benchmark, foi olhar outras? De onde surgiu a inspiração para a Fina, assim? Eu sei que você falou que eu fiz uma pesquisa e vi que tinha pizza e tal, mas como é que foi para formatar a Fina do jeito que ela é? Nesse período, quando eu trabalhava na Tirol, viajava bastante também. Feira em São Paulo, Então, eu sempre ali, principalmente nos finalmente, eu sempre, tô no hotel, vou pedir pizza, né? E aí, nesse período também que eu fiquei fora da empresa e que demorou para inaugurar, eu fui para Joinville, fui para Curitiba, fui para São Paulo, fui para tudo que é lugar experimentar pizza. E depois que eu fiz a experimentação nesses grandes centros, eu fiz aqui também, na própria cidade. E aí, com base nisso, a gente decidiu, né, formatar a Fina Farina. E eu sempre falava assim, porque se tem uma coisa que eu vi na Tirol, que fez a Tirol crescer, foi qualidade. Qualidade é soberana. Então, eu sempre falava assim, se for para abrir um negócio com porcaria, eu não vou abrir. Então, eu quero algo de alto padrão, eu quero qualidade e não vai ser diferente disso. E aí foi aonde a gente chegou no modelo. No modelo. Mas você sabia fazer pizza? Não. Não? Sabe já agora ou ainda não? Sim. Já sabe? Agora sim. E aí, como é que você fez para definir? Foi atrás de um profissional? Foi essa parte aí de começar a fazer as pizzas? No começo, tinha uma pessoa que estava junto com a gente, que era sócio, inclusive, de um percentual menor, que sabia fazer, que fez um curso em São Paulo e tal. E aí, depois, com o andar da carruagem, depois que abriu ali uns 2, 3 meses depois, eu encontrei um profissional e a gente fez um curso em São Paulo. E aí, ele que hoje é responsável pelas massas e tudo mais, que é o principal diferencial, né? Entendi. Então, você levou a equipe para fazer treinamento Sim. lá para daí viabilizar. E, então, a minha próxima pergunta era se você tinha sócios ou não. Então, não tem mais esse sócio que começou, não tem mais. Não. É só você. Só eu. Que legal. E eu, família, marido, nesse caso. Sim, mas não outro sócio fora o marido. Entendi. E aí, eu soube que você tem bastante processos, que você organizou muito bem ali, e dentro disso, eu sempre falo, né, 2 coisas que sempre bom quando eu falo é formação de preço de venda, sempre tem um monte de gente com dúvida, e o segundo ponto que sempre mais pega, assim, é com relação a como organizar a cozinha, porque diferente de você, a maioria dos donos de restaurante, assim como eu, acharam lá no começo que cozinhar bem era o suficiente para ter um negócio, né, e essa falsa impressão acaba machucando muito as pessoas, tanto que 80% das empresas que abrem no nosso setor acabam quebrando, né? É um número alarmante, né? Assustador. Eu estava lá em São Paulo, no evento Matheus Less, esse final de semana, tive vários insights lá também e tal, mas dava para ver, assim, quando ele fazia a pergunta pro pessoal, de maneira geral, que, assim, a massa mesmo, tinha 1.000 pessoas lá, a massa mesmo, assim, nem ficha técnica, controle nenhum, assim, preocupante mesmo, né? E eu queria saber, eu sei que isso é referência, admiro muito o teu trabalho com relação a isso, como é que foi formatada a Fina, né, na parte processual mesmo, né, assim, vou fazer o layout da cozinha dessa forma, o que você tem que você acha que é chave, assim, para conseguir os resultados que você tem hoje com a tua empresa lá? Você pode falar um pouquinho sobre isso para mim? Então, o layout da cozinha, começando por aí, ele foi pensado, como a gente tinha experiência da Tirol, né? Foi pensado numa linha de produção mesmo, né? Sim. A gente
chamou os arquitetos e disse, ó, tem que funcionar como uma linha de produção, que o cara que tá aqui consiga alcançar pro cara que tá do lado, que não perca tempo, que não tenha perda de tempo nesse processo, né? Então, essa parte foi organizada assim. E aí, os processos, no começo, a gente sabe que a gente vai lá e faz, né? Sim. Por isso que nem você falou assim, né? Tem muita empresa que quebra e tem outras que não quebram, que o dono fica lá amarrado no negócio que não consegue nem botar o nariz pra fora. E é normal, né? Também Porque no começo. no começo é normal. Mas eu vejo restaurantes hoje que tem 10 anos, 15 anos de existência que o dono tá lá que não consegue tirar férias. Sim. Porque o processo tá na mão dele. Conheço muitos. Só ele sabe fazer e tá na cabeça dele e não tá escrito. Você já abriu com essa mentalidade, assim, não Já. quero ficar presa na operação, né? É que assim, na Tirol, antes de eu sair, a gente passou por uma mudança grande de sistema. A gente colocou o SAP na época, que é o maior sistema do mundo. Aham. E a gente fez um mapeamento de processo pesado, sabe? Então, aquilo ali foi 6 meses só falando de processo. Primeiro o as is, que é o cenário atual, depois o to be, como a gente queria que ficasse. Então, eu vim com aquela clareza sobre processos, assim, que era muito grande, e eu sabia que eu precisava daquilo para não ficar refém da operação e para ter um padrão de qualidade. Aham. Porque senão, cada dia o processo é feito de um jeito, né? Entendi. E isso é comum, né? Infelizmente é comum também. Tá, mas vamos voltar um pouquinho. Esse arquiteto que você contratou era especialista ou não? Em cozinha, restaurante? em restaurante. Não era. Era um O arquiteto. meu, quem era um arquiteto normal e quem mais colaborou nesse sentido foi meu marido. Tá. E equipamentos? Vocês foram atrás de um fabricante só? Como é que vocês escolheram os equipamentos que vocês iam colocar na cozinha para definir esse fluxo, assim, lá? A gente foi pesquisando, né, as referências, assim, qual que é o melhor forno, qual que é o melhor refrigerador, qual que é o melhor maceira, qual que é a melhor, a gente foi pesquisando. E foram estruturando, então não trouxeram nenhum especialista. Então, viu, gente, se vocês estiverem ouvindo aí, saibam que uma boa pesquisa pode resolver, não precisa necessariamente ter que contratar alguém especialista mesmo, né? E se a gente conversar com os caras aqui da região, por exemplo, Olitec, Chepo, eles têm experiência nisso. Muito, né? Eles sabem qual que é o melhor, é esse. Qual que é esse? Lê na internet, pesquisa, vê os comentários até no Facebook tem bastante grupo de pizzaiolo, de restaurante, de hamburgueria, de tudo que é coisa, que os caras, você joga lá, qual que é melhor maceira? Eles vão falar. Esses dias, por exemplo, eu tava com dúvida, esses tempos, se eu comprava uma abridora de massa automática. Aí eu entrei lá no Facebook, todo mundo, a marca lá que eu tinha visto, todo mundo descendo o sarrafo. E eu tinha visto numa feira em São Paulo. Então, tem que pesquisar. Entendi. E como é que você fez lá, daí? Então me conte, assim, o pessoal deve estar ansioso aí para saber como é que faz para criar um processo ou um fluxo com tanta experiência que você tem. Eu sei que você trouxe de uma grande indústria aí e eu tenho algumas perguntas para te fazer com relação a isso. Primeiro ponto, quais são as chaves, assim, para se criar um bom fluxo, um bom processo dentro do restaurante com foco em qualidade e padrão? Quais são as principais chaves, assim, dicas que não podem faltar num bom planejamento, na tua opinião? Eu acho, assim, que principalmente, primeiro de tudo, conversar com os envolvidos no processo, porque eu já vi muita empresa que faz o processo sem conversar com quem está na operação, ou sem olhar a operação de perto, e aí acaba sendo algo que na prática é totalmente, né, não funciona. Então, acho que um dos principais pontos é esse. Mas no sentido de pedir opinião, assim, de opinião, o que eles acham a respeito. Analisar o fluxo de trabalho, né, porque assim, às vezes, no começo eu comecei sem processo nenhum, né, porque no começo é abrir o negócio. Depois vai para a parte de implementar. Então não foi já assim no começo esse processo? Não, assim, foi melhorando depois. Sim, porque eu nem sabia direito como que ia ser a operação. Então, assim, você tem uma ideia na cabeça, principalmente ali do fluxo de trabalho na cozinha, mas escrever detalhadamente o funcionamento é só depois de analisar a prática e
E o que o meu marido fazia muito, porque ele gosta, ele sempre gostou de ficar mais dentro da cozinha, né? Eu sempre ficava mais no atendimento e ele na cozinha no começo. E ele é muito de analisar gargalos, né? Como que dá para melhorar o fluxo e tudo mais. Então, assim, a gente começou com uma ideia de fluxo e depois foi aprimorando. Depois que a gente sentou e escreveu tudo nos procedimentos. Então tivemos mudanças da formatação inicial de equipamentos, de processos que vocês imaginaram, teve alguns erros aí que tiveram que ser corrigidos. Sim, adequações e tal, sabe? Tipo, não tinha no começo, por exemplo, entre o forno e a finalização não tinha um negócio para pendurar os pedidos. Agora tem, porque senão ficava em cima do forno, acabava queimando papel. Sim. Coisa que, né? Então, a gente abriu e depois foi aprimorando, mas a gente só escreveu depois que estava mais maduro o processo. Entendi. Então, primeiro conversar com os envolvidos, pedir as opiniões, entender o que eles acham do que eles estão fazendo, é nesse sentido. E o segundo ponto, mais importante, tem mais alguma dica assim? Que é analisar o fluxo, né, que nem eu falei, o que tem que melhorar ali do processo e tal. E depois é mapear no detalhe mesmo, sabe? A gente utiliza um modelo padrão de procedimento e a gente faz esse mapeamento bem detalhado, né? Com bastante clareza sobre quem são os envolvidos, qual que é o passo a passo, porque o processo ele tem que ter começo, meio e fim, né? Então, e é importante deixar claro para as pessoas por exemplo, assim, no que o meu serviço impacta no serviço do outro. Porque eu vejo muitos funcionários hoje que eles trabalham fazendo a atividade deles aqui e eles não sabem por que é importante aquilo ali que eles estão fazendo. Então, às vezes, dizer assim, se você não colocar certo esse recheio aqui, o impacto que vai dar é esse, o prejuízo que vai dar... lá na frente a causa. Assim. Para a pessoa entender a importância do que ela está fazendo, para ela não tratar aquela atividade como algo isolado, sabe? Vamos voltar um pouquinho. Falando ali de analisar o fluxo, eu sei que para você é normal falar disso, mas vamos detalhar um pouco mais, tentar simplificar para quem está nos ouvindo. Porque tem gente que ainda não tem restaurante, está pensando em abrir. Sim. Tem gente que já tem esses de 10 anos, 15 anos que você falou e está preso na operação. Então, sobre mapear fluxo, né? Quando você fala de fluxo, quando a gente fala de fluxo para você, como que você acha que pode ser feito? Vamos considerar lá, tem alguém que está com o restaurante, acha que está certo e tal. O que ele tem que observar para perceber se tem algum problema ou não no fluxo da cozinha? Quais são os itens que você observa para saber se o fluxo está bom ou está ruim dentro da cozinha? Vamos pegar, por exemplo, ali o exemplo da pizza, né? Eu vou abrir massa aqui nesse lugar aqui, né? Aí, depois que eu abrir a massa, eu vou ter que alcançar essa massa para outro pizzaiolo. Ou, às vezes, pode ser que seja uma pessoa que faça tudo. Então, tem que observar se a forma que está disposta ali a cozinha é uma forma que favorece o fluxo. Por exemplo, eu já vi cozinhas de pizzaria que eu fui visitar, que o cara abria a massa aqui, ele tinha que andar lá do outro lado para levar a massa para o pizzaiolo colocar o recheio em cima. Então, uma dica valiosa é não pode ficar caminhando dentro da cozinha. Tem que ficar próximo das coisas. Tem que ser próximo, tem de seguir uma lógica. Sim. Não assim, se eu abro a massa aqui, eu monto a pizza aqui, eu coloco no forno aqui, não tem sentido eu abrir a massa aqui, levar pro pizzaiolo lá no fundo, depois eu volto aqui, depois o forno tá lá do outro lado. A outra coisa que a gente fez, separar a parte da produção, né? Separar a parte da geladeira. Então, assim, estoque de baixo giro, estoque vai ficar lá separado. As geladeiras que tem um estoque ali que usa no dia a dia para montar a pizza tem que ficar mais perto. Inclusive, já tem agora cubas que a gente já comprou para videira. Na época de caçador, não. Mas em videira a gente já tem geladeira embaixo da parte da montagem de pizza, que daí você só abre, você só abre e já pega ali na hora. Então, assim, é olhar de uma forma que facilite e não que faça perder tempo. Porque, assim, por mais que seja... eu já fui em restaurante, já dei consultoria para restaurante que... mas é só levar ali, não dá nem 10 segundos, só que 10, 20, 30, 40, 50 segundos. Isso tudo vai somando. No final dá uma hora. No final dá uma hora.
Então, é isso que tem que observar na hora de... Outra coisa, às vezes a pessoa até monta um fluxo com uma certa lógica, mas daí coloca lá no meio a geladeira do estoque vai ficar atrás dos pizzaiolos. Aí quando vê o cara tá lá montando pizza, chega alguém lá que precisa abrir a geladeira. Já dá nas costas do cara. Então, eu montei com lógica aqui, mas daí enfiou coisas que vão atrapalhar o processo, o fluxo no meio do caminho. Entendi. Então tem que ter esse cuidado também. Tá, então vamos lá, vamos ir esmiuçando. Você falou, eu faço um pedido, faz o aplicativo, cai lá no teu sistema, imprime na cozinha ou você faz por monitor? Como é que é na tua operação? Imprime na cozinha e no atendimento. Imprime dentro da cozinha uma via. Quem que pega lá dentro da cozinha essa via? É o líder da cozinha? É quem estiver perto da impressora? Direto na abertura da massa. Então, a primeira pessoa que vai pegar é o cara que abre a massa. Uhum. Vai pegar, vai ver o tamanho da pizza, qual que é o recheio e vai abrir. Abriu a massa, sem sair muito do lugar, não pode caminhar, tem que estar tudo ali na mão. Ele passa para uma segunda pessoa. Na tua operação é isso. Uhum. Daí essa pessoa vai colocar, condimentar ali, vai colocar o recheio. E a comanda vai junto. Vai junto, entendi. Então, um abre a massa, o outro coloca o molho, o queijo, monta e os recheios. É uma pessoa só que faz isso na tua operação? Tem dias que é mais. Tem dias que é 2, 3. 2 ou 3. Mas sempre assim, um setor abre a massa, o outro monta. Isso. Depois passa pro forneiro. Passa pro forneiro. A pessoa que monta, ela já estica o braço e já coloca no forno. Usa de esteira. Isso, lá do outro lado a pessoa só vai tirar e finalizar. Isso aí, daí lá do outro lado ele pega a pizza, coloca na caixa, corta, qual que é o passo daí? Finaliza, tipo, às vezes se for uma pizza doce ou se tiver que colocar batata palha, rúcula, coisas que não passam no forno estão do outro lado. Forno do outro lado. Entendi. E como é que faz para manter padrão? Porque você falou sobre processo, a gente falou de fluxo. Fluxo é uma coisa. Então, vamos lá, dicas que você falou aí. Caminhar o menos possível. Eu sempre falo para eles, assim, para minha equipe, assim, coisas que a gente, não sei se você concorda com isso, até quero a tua opinião. Coisas que você usa muitas vezes durante a noite tem que estar na altura dos braços, assim, no máximo na altura da cabeça para você conseguir pegar rápido. A espátula que você vai misturar ali tem que estar na mão, a colcha que vai espalhar o molho, tem que estar sempre numa altura boa. Coisas que eu uso menos vezes, mas uso todos os dias, um pouquinho mais para cima, né? Que eu consiga pegar um tempero aqui, um azeite, um negócio ali. E as coisas que usam menos, ou embaixo, né? E as coisas que usam menos, uma vez por semana, de vez em quando para fazer um preparo, não precisam estar tão perto. E outra dica que eu sempre dou é que, se tem 2 pessoas montando pizza, por exemplo, eu acho que cada um tem que ter uma concha, para não ficar cheirando a concha do outro. Não, tem que separar. Eu sempre brinco, porque às vezes a gente não se dá conta e faz economia burra, né? Não compra uma concha, mas é uma economia burra, porque se tivesse 2, eles iam produzir mais rápido, né? Então, eu sempre falo isso. Você concorda com essas Concordo, totalmente. Pode ser umas dicas boas para eles, né? Até porque, por exemplo, a gente pesa alguns produtos. Por exemplo, o queijo. É pesado na hora de montar. Eu ia te perguntar. Essa parte sempre é uma dúvida. É tudo balança separada. Cada um tem a sua, justamente para não perder tempo. Coloca a balança com massa e tudo em cima? Qual que é o processo para você? Pesa o queijo, joga na balança, joga na pizza? É um queijo com potinho, né? Daí a gente tem lá o padrão de quantidade de queijo lá, de acordo com a pizza, de acordo com o tamanho. E aí, coloca lá e joga em cima. Entendi. Eu já vi de vários tipos. Eu sei que o Pizza Hut, ele fez um copinho colorido para cada tamanho de pizza, né? Dentro do copinho de uma cor, vai encher de queijo da medida da G. Outra cor é M e a P. E você faz por balança, então. Faz por balança. O Pizza Hut, ele tem bastante coisa que é até porcionado já, né? Sim, Tipo, o pepperoni é contado por fatias, é sempre 20 fatias. Eu já vi várias vezes o processo, eu acho bem legal a forma como eles fazem. Apliquei na hamburgueria muita coisa também, na minha hamburgueria lá. Então é isso. Mais uma pergunta. Você costuma... tem tudo tem identificação? As coisas estão sempre no mesmo lugar? Ou cada pessoa o pizzaiolo, se chama pizzaiolo, o cara que monta as pizzas? O pizzaiolo escolhe como é que ele quer montar a bancada? Ou vocês definem? Isso é importante. É tudo definido. Então, se eu for treinado na fina em caçador e for trabalhar na fina em videira, o queijo vai estar no mesmo lugar, o pepperoni no mesmo lugar, isso você consegue manter?
Como é que você definiu isso? Pode falar um pouquinho? Então me conta aí que eu tô imaginando aqui perguntas que me fariam, né? Então, para tentar sanar as dúvidas das pessoas que nos ouvem, como é que se definiu isso? Então, primeiro de tudo, a gente definiu as fichas técnicas, né? Aham. E com base nas fichas técnicas, daí a receita, como faz, tá tudo escrito, né? Aham. Como faz cada receita de cada produto, né? Estrogonofe, por exemplo, comer aqui, comer em videira, tem que ser a mesma, igualzinho. O que eu percebo que às vezes tem um pouco de mudança na massa, mas não é muita mudança por causa da maturação, né? Sim. Uma ficou 72, a outra ficou 70. Isso dá um pouquinho de diferença. Mas, no geral, assim, a gente definiu a ficha técnica, daí definiu as receitas, tem detalhado o tempo de cozimento, tempero, quantidade de sal, tudo que vai. E aí, com base nisso, a gente foi organizando ali no começo, que nem eu falei, foi mais No rumo? no rumo, né? E aí depois a gente foi organizando, né? Para queijo tem que ser essa aqui que é maior. Aham. Aí tá, o que eu uso mais, por exemplo, ali na bancada do pizzaiolo, o que utiliza mais, calabresa, Uhum. carne, deixa mais perto do pizzaiolo. Coisas que utiliza menos, camarão, pode ficar mais distante. Então a gente montou mais ou menos seguindo a lógica da curva ABC de estoque, né? Sim. Então, o que você utiliza mais, você tem que deixar ali mais perto do teu alcance, e o que você utiliza menos pode ficar mais distante, né? Curva ABC, para quem não sabe, é um relatório que você vai ver lá os itens que mais saem, os que menos saem, e você pode, de uma forma mais simples, dividir em 3, tem 10 lá, divide 3, e você vai ver, os 3 primeiros é A, B e C, mais ou menos por aí, de Isso. uma maneira simples. Mas dá um Google aí também, sem mimimi, que você vai descobrir como é que faz, né? Não é difícil fazer. Então, analisou, validou, montou e tudo mais, como é que replica? Eu sempre digo assim, implantar é fácil. Quero ver manter 10 anos do jeito que tem que ser. Como é que você trabalha para convencer a tua equipe a manter esse processo? Tem auditoria? Conta um pouco para mim sobre isso, como é que você faz. Porque acho que isso é um grande desafio, né, Cris? Fazer não é tão difícil Não. quanto manter, né? Como é que você trabalha, né? Principalmente, primeiro treinamento. Aham. Então, definiu ali todos os processos, treinamento. Então, tem processos, a gente tem processos mais simples e os mais complexos e os ultra complexos. E aí, por exemplo, quando a pessoa começa, ela vai começar aprendendo o processo mais simples, né? Já tem experiência, já vai começar a aprender também um processo que seja um pouco mais avançado. Uhum. E aí, é muito treinamento e supervisão constante. Então, assim, hoje, além da gente ter supervisores que cuidam, gerentes que cuidam das 2 lojas, e tem uma pessoa que cuida só da qualidade, que é responsável pela qualidade, é gerente de qualidade, eu coloquei esse nome porque eu falei que ele é o fiscal da qualidade. Além disso, tem eu e o meu marido, que a gente é bem chato. E que a gente é os fiscal 2 da qualidade. Entendi. Então, assim, eu faço muito de pegar 2 pizzas iguais nas 2 cidades e comparar. Eu faço muito de pedir uma pizza às vezes e pegar a delivery e receber a pizza. Eu faço muito de conversar com as pessoas, como que tá a qualidade. Eu olho, por exemplo, eu não estou mais na operação direto, né? Eu tenho os meus métodos de controle, mas para mim, como qualidade é algo soberano, eu olho a avaliação de cliente quase todo dia, né? Ou pelo menos a cada 2, 3 dias. Então, a gente é muito chato em relação a isso. Mas para a equipe levar isso a sério, precisa de treinamento e precisa de supervisão constante. E como que você treina os teus colaboradores? Pode contar pra gente um pouquinho? Hoje o responsável mais pelo treinamento é o gerente da qualidade mesmo, junto com os líderes das cozinhas, né? E é um treinamento do lado, sabe? No começo... Fazendo mesmo, Fazendo. não é sala de aula, Não. senta e escuta. Vai Não pegar é vídeo, é ao vivo mesmo. ao vivo, pega o processo ali que tá escrito também, mostra... Essa era outra pergunta, você documentou os Sim. processos, tá escrito, Tá não é escrito. tipo, eu sei Não. para você, para não se perder, você documentou, é isso? Aí Essa é dica boa, né? o gerente vai lá com o processo escrito, mostra, aqui tá tudo passo a passo, agora a gente vai fazer, eu vou fazer e você vai olhar. Faz com a pessoa do lado ali uns 2, 3 dias, Agora você vai fazer e eu vou olhar. Uhum. E aí fica ali do lado acompanhando, né?
E aí você vai vendo se a pessoa já pegou o jeito, não pegou, precisa ser acompanhada por um período maior ou um período menor. E aí, depois de dar esse treinamento, a primeira vez, por exemplo, que a pessoa fazer isso daí sozinha, o líder tem que ir lá experimentar para ver se tá ok. Então, o líder, ele também tem uma rotina de experimentar os ingredientes todos os dias. Precisa experimentar. Precisa experimentar. Ele experimenta primeiro para ver se tá no padrão e segundo para ver se não tem nada que foge da qualidade, né? Ah, tá com gosto estranho, tá com cheiro estranho, tá com... Então, é treinamento e supervisão. Uhum. Então, você contrata, a pessoa entra para trabalhar na Fina, começa a ter esse treinamento, que é o líder, não é você, é o superior imediato que vai fazer isso, o gerente da cozinha. Imagino que você deva ter vários Sim. níveis lá, e eles seguem um roteiro, esses processos que são documentados. Geralmente, quando eu falo de fazer isso, uma objeção que surge é muita burocracia. Talvez isso enche o saco das pessoas, etc. Qual que é a tua opinião com relação a isso? Porque eu já vi várias pessoas assim que fazem os processos, gostam, mas daí procedimentam tudo, até como é que a pessoa tem que espirrar dentro do restaurante, procedimento. Qual que é a linha, assim? Como que faz para saber o que eu devo documentar e o que eu não devo documentar em papel? Qual que é a tua opinião com relação a isso? Sabe que uma outra objeção que eu tive também em alguns restaurantes que eu dei consultoria é assim, se eu escrever o que tem que fazer, daí eles vão fazer só o que tá escrito. Que bom. E aí eu falei, cara, primeiro, que bom que faz o que tá escrito, e segundo, que você tem que deixar claro nas rotinas deles que 90% é o que tá escrito e 10% é ter a visão de que você vai ter que fazer outras coisas também que surgem ali no dia a dia, mas é uma questão de cultura dentro do teu negócio, de você colocar isso na cabeça das pessoas, né? Mas respondendo a sua pergunta, tem muita gente que tem objeção em relação a isso. Uhum. Eu, assim, nas consultorias, eu tenho bastante problema com isso, porque eles acham que é perda de tempo, né? E aí eu falo assim, cara, então você não vai ter padrão. Cada vez que vai almoçar num restaurante, no teu restaurante, a pessoa vai comer a comida de um jeito, você vai ficar refém do teu negócio, você não vai ter posicionamento, não vai ter uma identidade própria, né? Então eu costumo falar assim, que você tem muito mais perdas de não fazer do que de fazer. Sim. E eu acho assim, faz o simples, o básico, feijão com arroz, né? Essa semana mesmo eu fiz story falando disso. Às vezes as pessoas acham que para fazer alguma coisa tem que fazer algo extraordinário, né? Algo tipo fantástico, e daí não fazem nada. Os nossos processos, eles têm o básico, não é cheio de... É simples. Não é para uma ISO, né? Não. É para executar, né? Até porque as pessoas que vão estar lendo esse processo são pessoas que muitas vezes não têm faculdade, não têm uma super formação. Então, tem que ser o simples, escrever de uma forma simples e clara, tanto que o mapeamento de processo que eu fazia na Tirol, por exemplo, era muito mais complexo e detalhado do que os que eu faço agora no meu negócio. Sim. Porque eu entendi desde o começo que não adiantava eu pegar um Frankenstein que numa empresa grande funciona e querer aplicar num negócio pequeno e com pessoas que não têm o nível de conhecimento que eu trabalhava antes, né? Então, assim, fazer o simples, ter o que é importante lá. Não adianta querer escrever um monte de coisa, detalhar tudo, porque daí você não vai sair do lugar. E na tua visão, quando as pessoas entram, assim, que nunca tiveram visão de processo, ou nunca trabalharam com tanto detalhamento, assim, você acha que isso motiva ou desmotiva eles? O que você observa na tua operação? Eu acho que tudo, eu sempre falo, trabalho, pessoas, colaboradores é um relacionamento. Tem muitas pessoas que, depois que trabalharam comigo e foram trabalhar em outros lugares, tiveram dificuldade de adaptação, porque os lugares não têm processo e acaba sendo uma bagunça. Uhum. Então, eu já tive vários casos, inclusive de chefs de cozinha, que pediram para voltar porque se acostumaram a trabalhar naquele sistema de organização e agora não conseguem mais trabalhar de outro jeito. Num lugar que cada dia é de um jeito, que nem o próprio dono às vezes sabe o que ele quer. Às vezes o dono chega lá, hoje o feijão é assim, amanhã já é diferente, depois, né? Você não entende o que eu falo, né?
Eu já escutei de muito dono de restaurante. Não adianta falar, tem que falar todo dia a mesma coisa. Aí quando você começa a ir a fundo com o cara, você percebe que nem ele sabe o que ele quer. Sim. Então é... Confuso, né? Não pode confundir as pessoas. Mas assim, ó, você falou ali, eu percebo que às vezes é difícil de mostrar ou tem dificuldade, né? O dono não sabe o que quer e tal. Mas quando ele sabe o que quer, consegue documentar isso, isso precisa ser revisado. E quanto em quanto tempo você acha esses processos? Porque existe, né? Tem. Não deixar muito tempo, alguma coisa vai mudar algum fornecedor, isso. Quem que faz o ajuste? De quanto em quanto tempo você costuma verificar? Tem uma métrica para isso ou não? Assim, ó, quando a gente muda algum processo, por exemplo, essa pizza era feita de uma forma, agora vai mudar. Já vamos lá, já vamos atualizar. Coisas que são visíveis, a gente já vai lá e muda. Agora, não é visível, agora no final desse ano, no início do próximo, a gente vai entrar numa revisão de processo completa. Justamente porque a gente mudou de sistema recentemente e agora a gente implantou inteligência artificial para controle de qualidade. Também ajuda no que você perguntou antes em relação a como manter o padrão, né? Então, a inteligência artificial ela veio para ajudar nisso. Você implantou aquela que monitora a montagem da pizza? Qual que você montou? Não, agora a gente começou com a que monitora a saída da pizza no forno, né? Ela vai contar quantas pizzas passam no forno. E aí, o próximo passo, eu já dando spoiler aqui, ela vai identificar alguns ingredientes também, né? A gente vai treinar para isso. E aí, ela arquiva todas as fotos das pizzas. Então, o cliente reclamou que foi sem manjericão a pizza. Consigo ir lá e ver se é real ou não, né? Sim. E resolver. Esqueceram de colocar orégano na minha pizza. Eu consigo ir lá e verificar. Isso é um sistema pronto que você contratou? Não, a gente desenvolveu. Tá desenvolvendo. Eu vi que o Subway está fazendo testes e eles fizeram uma ferramenta que monitora o lanche montado aberto, assim, não sei se você já viu ou não, mas ele monitora o lanche montado aberto e dá nota para o padrão de montagem Que legal. do operador. E aí, no final do dia, ele mostra as não conformidades para o gerente e o gerente treina o colaborador aonde tem que melhorar e isso vira um indicador legal. da padronização. Achei bem legal, né? Eles já tá em teste também, estão usando. Tem um pessoal testando uma para as franquias do Bob's, de sorvetes, que eles monitoram o caixa para saber se o que foi vendido é o que foi entregue. Porque tinha muita casquinha que saía sem ser lançada e tal. Pegaram vários milhares de lançamentos aí errados que estão fazendo. E eu tô testando umas coisas também. No totem lá do Vaca Amarela, que é autoatendimento, tem uma câmera em cima que monitora o rosto das pessoas e estima a idade e o sexo, e depois eu pego, não registro o rosto, mas só diz, é mulher 20 anos, 30 anos, né? E aí a gente vai cruzar esses dados com a venda do cardápio para definir os perfis de consumo, né? A ideia é que a longo prazo a gente consiga fazer um cardápio para cada um que chegar lá. Bem legal. Né, por idade. Então tem eu sei que tem muita tecnologia que chama atenção, né, com relação a isso, e fiquei curioso para saber como é que é, se um dia você puder me mostrar, mostra as minhas também lá, acho que a gente pode trocar uma ideia bem legal, né? A inteligência artificial é treinável, né, então assim, nós agora de início a gente vai conseguir usar para monitorar padrão de qualidade, para contar se o que vendeu no sistema fecha com o que passou no forno, um controle financeiro também de gestão. Importantíssimo, né? E depois que a inteligência artificial treinar o formato das nossas pizzas e aí a gente pode chegar nesse nível da nota, que é uma boa ideia. É bem legal. Procure pra você ver, já tem vídeo deles mostrando como é que funciona, assim, é bem bacana. E aí ele diz o que foi certo e não foi, dá uma nota, né, pro montador e aí acaba... depois podendo treinar, né, essas falhas aí, é bem legal. Você falou também ali, 90% é o que está escrito e 10% é um pouco de vontade de fazer acontecer, achei bem legal. De ter visão. De ter visão, né, achei bem legal essa frase também. E você falou sobre fazer um básico, né, o simples, o feijão com arroz, é o tal do básico bem feito, né, que a gente tem que fazer. Então, eu acho que sem mimimi, a Cris pode confirmar aqui,
mas a gente tá falando e ouvindo ela, né, que já testou tanta coisa, já fez, provavelmente é muito bonito esses processos, tá tudo documentado, mas nada pode ser uma folha assim, ó, escrita à mão, pode ser uma foto de celular, o que não pode é não fazer, né, eu acho que a gente tem que partir disso. Um insight bem legal que eu trouxe do evento lá, que eu vou implantar agora nos meus, é um checklist de processo de abertura e fechamento da cozinha, que a moça mostrou, eu tava pensando em fazer de uma maneira bem diferente, ela tava dando uma palestra, mostrou que ela fez, tudo que tem que conferir antes de sair da cozinha e antes de abrir a cozinha, fechar o gás, desligar o disjuntor e tal, né, coisas que sempre escapam, ver a porta da geladeira, daí ela imprimiu o checklist de segunda a domingo, plastificou com um polacil, assim que é aquele plástico duro assim, e deu caneta de retroprojetor, e aí eles escrevem quem que é o responsável, se checou ou não checou tudo antes de sair, e daí na outra semana apaga, né? Mas eles mandam foto de tudo, que se ficar uma geladeira aberta, vão saber que o cara que conferiu deu migué, né? Porque marcou, conferiu, e assim ela disse que diminuiu bastante. Eu não tinha esse checklist, achei bem legal, e vou implantar. Se tem alguma coisa assim lá, para abertura e fechamento também? A gente tem a rotina de cada função pendurada na parede com uma caneta para ele ir lá todo dia e, né? Já tá dividido por uma parede, tá na parede, grudado na frente da área que a pessoa opera, né? E lá tem tudo que a pessoa tem que fazer, o passo a passo da rotina dela diariamente, sabe? Até os gerentes. As gerentes a gente não tem pendurado, mas tem que, eu sempre falo, andar no caderno embaixo do braço. Aonde você for, você vai levar isso daqui junto. E aí tem tudo lá, tem até a pessoa da limpeza tem rotina. Eu não tenho para todo mundo, então eu já peguei um insight e vou levar para mim. Todas as pessoas têm. E tem assim, ligar o gás, desligar o gás, experimentar os ingredientes, no caso do líder, tudo. Por exemplo, eu já teve casos que eu peguei de estar lá que experimentou os ingredientes, eu chegar lá, pegar um milho. Não tá legal. Quem experimentou isso daqui? E eu faço isso. Quando eu entro na cozinha, eu vou... Porque o milho, a gente tem que pensar assim, por mais que a gente deixe num ambiente refrigerado, tem o calor do forno perto. Então, a gente tem que cuidar muito com a qualidade dos ingredientes, né? Por isso que tem na rotina que tem que experimentar todo dia. E então, assim, tem várias coisas. Às vezes eu chego dentro da loja, eu experimento os ingredientes, depois eu vou indo na parede. Tudo assim na hora isso daqui. Você já fez isso daqui? Por que tem o X aqui se você nem chegou na hora de fazer? Então, assim, eu fico bem... pego bem firme em relação à rotina, sabe? Fico em cima. E os gerentes das lojas, eles são responsáveis. Na rotina deles está escrito que eles têm que conferir a rotina dos outros, porque eles são gerentes para monitorar a equipe, né? E você fez essas rotinas baseadas em nos cargos? Você desenhou o organograma da empresa? Tem organograma? Ou como é que é essa parte? Você conta um pouquinho? Sim, tem o organograma, né? Para justamente a pessoa ter clareza para quem que ela se reporta, quem que é par, quem que não é. Então, tem que ter essa clareza dentro da empresa. E aí, a gente fez, depois do organograma, a descrição dos cargos, né, de cada função, que cada função é responsável. Porque essa descrição de cargo, além de dar clareza para a pessoa ali, também você usa depois para abrir vaga, para entrevistar, para deixar claro para a pessoa o que ela vai fazer. E aí, depois de fazer a descrição de cargo, a gente fez as rotinas, né, com o passo a passo do que cada colaborador tem que fazer dentro da sua função, né? E aí vai resolver tudo, então achei bem legal. E tem lá todo dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem que ir lá e fazer o xizinho. E quem que confere se fez ou não fez daí? O líder? Na cozinha, quem tem que conferir é o líder. E a gerente da loja tem que conferir, de todo mundo, tem que ir dando uma olhada. Eu sempre digo assim para os meus gerentes. Você não tem que olhar todo dia. No começo, começou uma pessoa nova a trabalhar. Eu tenho que olhar todo dia para ver se a pessoa tá fazendo, se eu posso confiar, se, né? Pegou ali que a pessoa tá indo bem, tá fazendo certinho, que ela não coloca xizinho lá sem ter feito. Vai dando confiança. Agora, você não precisa olhar todo dia. Você pode olhar 2 vezes na semana. Mas tem que olhar. Então, você vai espaçando a conferência de acordo com o desempenho da pessoa, caráter, confiança, né? Posso confiar, não posso. Tem uns que você tem que ficar que nem babaca, você tem que olhar todo dia. E é assim, é o papel do gerente, né?
Tem que repetir, né, Cris? Esse negócio. É importante, acho, falar sobre isso, porque às vezes acho que o mundo é de algodão doce, né? Que a Cris implantou, fez, roda sozinho, Não. ela posta, ela faz. Sempre me perguntam, né? Pô, então, a pergunta que sempre me fazem é assim, tá, você tá viajando, mas e quem que cuida do restaurante? Eu continuo cuidando, mas existe um processo lá que me ajuda com relação a isso, mas a responsabilidade continua sendo minha, né? Exato. Então, eu acho que é importante falar que não é só implantar, é manter e é repetir e fazer várias vezes. Imagino eu, ouvindo você falar, que é um trabalho bem árduo, né? Também manter tudo isso funcionando. Tem que ter uma cobrança, um acompanhamento Sim. direto, né? Não é só fiz o processo, entreguei o papel, agora não é mais minha responsabilidade, né? Tem que ficar claro isso também para todo mundo aqui, para eles entenderem de uma maneira bem clara, né? E eu tenho outra objeção que vem em relação a isso. Eu vejo, assim, alguns restaurantes que dizem assim, eu implantei e ele não fez. Cara, a partir do momento que você implantar, se a pessoa não seguir, você tem que tomar providência. Eu vejo muito dono de restaurante que não toma atitude em relação ao funcionário. Porque a mão de obra está escassa, porque não tem ninguém para trabalhar. Eu acho que existem certos comportamentos que a gente até pode tolerar, mas uma conversa séria tem que ter. Pelo Eu menos vejo, isso, né? eu vejo assim, tem muita gente que nem chama atenção do funcionário porque tem medo de ficar sem. E aí, o restaurante vira uma bagunça que ninguém segue processo, né? E aí você perde o controle, não adianta. Realmente, não vai funcionar. A partir do momento que você implanta uma cultura nova dentro do teu negócio, se você não levar a sério aquilo lá, os funcionários não vão levar. Não vão levar também, né? né? E só uma pergunta, como você falou que tem alguém para qualidade, você Uhum. pode falar mais sobre esse cargo e como é que é o trabalho dessa pessoa, como que ela atua? Porque é incomum isso no mundo dos restaurantes. Eu rodo o Brasil inteiro aí, é a primeira vez que eu sei que tem alguém contratado mesmo para isso. Você me explica como é que essa pessoa trabalha, como é que vocês fazem as rotinas, pode ser? Aham. Uhum. Então, ele é responsável ele cuida, além de cuidar da qualidade, ele cuida do desenvolvimento dos novos produtos, das receitas e tudo mais. Então, como que funciona a rotina dele, né? Tem um sabor novo de pizza, ele que vai desenvolver. Precisa testar alguma coisa, mudar alguma coisa, ele que vai fazer. Ele é tipo um P&D também, né? Dentro das grandes empresas. E aí, dentro da pizzaria, ele é responsável por tudo, nessa parte de qualidade. Desde controlar a qualidade dos ingredientes, monitorar o padrão para ver se tá certo, se não tá, se tá igual nas duas cidades. Está saindo no tamanho certo, no peso, não só sabor, tamanho, peso, isso tudo. Todos os dias ele olha as fotos de todas as pizzas que saíram e ele chama depois a equipe e diz assim, as divisões estão mal feitas. Uhum. Essa aqui ficou feia, essa aqui calabresa você colocou tudo encavalada de um lado, do outro lado ficou sem. Então, ele tem essa rotina de olhar as fotos das pizzas que saíram e chamar a equipe já a corrigir. Uhum. Se tem muita recorrência, chama para reunião, faz... Essas fotos atualmente, desculpa te interromper, essas fotos atualmente é automático que faz ou sempre que sai um pedido tira foto? Agora, por enquanto, tá manual. Manual. Mas logo vai ser Você automático. conta como é que você faz? Só porque é uma sacada muito legal, né? Você pode compartilhar como é que Sim. vocês fazem isso hoje? Saiu a pizza, quem que fotografa e arquiva? Como é que é esse processo aí? Então, o forneiro finaliza a pizza, deixa na estufa. Aham. Aí tem uma pessoa que vai pegar a pizza na estufa, porque a gente já fazia o processo de conferência, Aham. justamente para minimizar erros, né? Então, a pessoa, primeiro ela lê a comanda, vê o que tem que ter naquela pizza, e aí ela vai fazer o mesmo processo que ela já fazia antes, que é de abrir a caixa, olhar rapidamente se tá ok os ingredientes, se não tá faltando nada, e aí ela vai apertar num botão e fotografar. Tem uma câmera em cima por um botão. Aham. Entendi. E aí o leitor de código de barras lê o número do pedido para ter vínculo da pizza com o pedido. Mas daí tem um sistema que salva essa foto Isso. vinculada ao pedido. Aham. E aí o cliente reclamou, é o pedido 1023, digita 1023 e vê a foto. Para ver se o cliente tem razão ou não. Não. Chega a usar isso como prova com relação a reclamações ou não? A gente Ou é já mais teve que interno usar, porque assim, eu adoro que os clientes me deem feedback. Eu acho que isso faz a gente melhorar. Mas sempre tem os abusadinhos que tentam passar conversa para ganhar, porque quando a gente erra, a gente dá desconto, a gente manda outra pizza. A gente nunca deixa o cliente sair ileso se a gente errou.
Só que tem cliente que se aproveita disso, né? Então, a gente já teve casos do cliente inventar. Não era cliente fixo nosso, né? Cliente assim, comprei uma vez, vou inventar porque eu sei que eles já deram. Vão dar outra. Não, ó. Tá aqui, ó, a foto. Foi raros casos, mas a gente já precisou usar. Mas sabe que comigo aconteceu muito no começo, assim, que se ligaram que se reclamasse eu trocava, né, dava outro e tal. Teve um caso específico, assim, o cara foi 4 vezes no restaurante, pediu as 4 vezes o mesmo prato, comia metade e daí reclamava para trocar por outro, sabe? E a gente se ligou que era, né, enfim, mas é muito legal essa ideia. Então, sem mimimi também, qualquer câmera dá, pode ser com sistema ou sem, mas é importante. É o teu sistema que atrela a foto? É um sistema separado ou é um sistema de gestão mesmo? É um sistema contratado ou desenvolvido por vocês? Desenvolvido por vocês. Puta, muito legal essa ideia aí. Gostei, hein? Vou implementar também. Você me conta? Gostei. Essa ideia eu vou pôr lá no Maimu, pode me cobrar. Já valeu a papo aqui essa. E o que mais? Eu tinha notado. E daí o gerente de qualidade, só para finalizar, além de fazer tudo isso que eu falei, ele também monitora, por exemplo, a refrigeração das geladeiras. O líder, ele tem a rotina de ir lá e medir a temperatura todos os dias, né? Tá. Mas o gerente de qualidade, quando ele chega na loja, ele tem que dar uma olhada geral na validade, se tá tudo etiquetado, né? Tudo tem que ter data de fabricação, data de validade, tudo que foi feito de estrogonofe, ingrediente, tudo. Qualquer produto que for aberto, que perdeu a embalagem original, tem que ter uma data, né? Então, ele monitora isso, limpeza das geladeiras. Então, ele dá uma olhada geral em tudo que envolve qualidade. Muito legal mesmo. Pô, é um mundo isso, né? Dá pra fazer muita coisa. E essa pessoa é uma pessoa que precisa ter experiência ou ela pode ser treinável lá dentro da operação? Porque eu acho que tem que ser alguém que conheça bem a operação para saber julgar. Como é que você fez isso? Você escolheu alguém que passou um tempo? Você já contratou alguém especializado? Como é que foi para você? Porque essa hora a gente já deve ter explodido a cabeça quem está assistindo, querendo saber mais, né? Então, você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Então, a gente contratou uma pessoa que já tinha experiência em pizzaria, mas era pizzaria diferente do nosso modelo, né? Era mais pizza, assim, de alta escala, alto volume, sabe? Então, a qualidade era outra. E aí, a gente pegou, então, a pessoa já sabia fazer pizza muito bem, né? E aí, nós treinamos ela do nosso jeito, do nosso processo, né? Fez treinamento em São Paulo, primeiro para aprender a fazer uma pizza de alto padrão. E aí, depois, a gente desenvolveu ela para ter esse olhar mais crítico em relação à qualidade. Então, muita conversa, muito feedback, a gente quer assim, tem que cuidar disso, fazer as rotinas. Então, a gente sempre fala assim, o que protege o trabalho das pessoas na nossa equipe são as rotinas. Se você tem a rotina, você sabe o que você precisa fazer, você não precisa ficar perdendo tempo pensando, lembrando, você não esquece de nada. Então, eu sempre falo, as rotinas é para proteger vocês, inclusive, para garantir que vocês não deixem passar nada. Então, nós montamos essa rotina do gerente de qualidade, né? Eu e o meu marido. E o meu marido, ele é muito... Eu digo que ele fez muita aula de química, eu acho. Então, ele sabe, por exemplo, que o queijo gorgonzola em contato com tais outros produtos vai acabar dando problema nos outros produtos, porque o queijo gorgonzola, ele é um mofo e não sei o quê. Então, ele sabe isso de tudo que é tipo de produto. Gosta de estudar mesmo. Se você encosta esse produto naquele, se você não clorar isso aqui todos os dias, vai ficar isso aqui, vai acontecer isso. Então, ele colaborou muito nesse sentido. E aí a gente conseguiu treinar o nosso gerente de qualidade e criando as rotinas também para que ele tenha esse olhar bem crítico em cima disso, né? Impressionante, olha, 2 sacadas gigantes aí. E a gente fica nessa, né, de só grandes empresas podem fazer isso e na verdade tá bem ao alcance das nossas mãos, né, fazer esse tipo de coisa. Eu acho que muito mais simples do que a gente imagina, né, poder fazer algo assim. Isso tem um custo, né? Mas é como eu disse esses dias, para mim, como qualidade é soberana, se eu tiver que escolher entre diminuir a minha margem
e abrir mão de qualidade, eu vou escolher diminuir minha margem. Porque para mim isso é... Sabe que eu falo sempre uma frase assim que eu acho que a gente tá jogando um jogo tão alto nível em tudo hoje no mundo, né? Porque a tecnologia tá muito desenvolvida, tá tudo muito desenvolvido, que para mim, eu sempre falo, a qualidade ela não é mais um diferencial, ela é uma obrigação. Que se você não tiver qualidade, você tá fora. Esse já é o primeiro ponto, né? Então não é diferencial, é obrigação. Fora a qualidade, o que mais que você faz? Daí entra esse tipo de coisa, eu faço bem processo, faço bem controle, eu entrego rápido, né? Então, pô, isso é diferencial, Só que né? você sabe hoje que no mundo que a gente tá, eu vejo muitos restaurantes, por exemplo, a gente tava numa época que o queijo aumentou muito, agora, recentemente. Proteína também, né? Recentemente foi uma pancada, né? O que a maioria faz? Vai lá e coloca uma porcaria no lugar. Mas isso o cliente vai se ligar, né? Eu acho que Aí que tá. espera-se que sim. Então, a maioria faz isso. Não vai assim, ó, eu, por exemplo, assim, ó, nessa fase que o queijo aumentou, eu não consegui fazer aumento de preço, não repassei pro cliente. Eu tive que baixar minha margem. Sim. Mas eu jamais fui lá e coloquei um queijo porcaria. Isso que eu digo, quando eu digo assim, a qualidade é soberana, pra mim, Sim. é nesse sentido, Não, sabe? mas eu entendo que vai de encontro com o que eu acredito e prego também, que eu falo pra eles, gente, a ser bom é o mínimo que a gente tem que entregar. É a nossa obrigação, assim. Não dá, né? Crentismo mais ou menos. Não dá, salmão meia boca. Não dá. Tem que ser bom, não adianta, né? Então, não é diferencial, é uma obrigação. Então, se a gente não cumpre nem o mínimo necessário para estar vivo no mercado, que é fazer um bom produto, não adianta a gente ter uma estrutura gigante, um monte de gente, organizar, que não vai, né? Não vai melhorar. Pô, mas muito legal mesmo, tirei insights valiosos aqui, com certeza, mas para a gente fechar, assim, já estamos indo para um bom tempo, dicas... 3 dicas, assim, que você não abriria a mão, considerando um contexto assim, vamos lá, hipoteticamente falando, tem alguém que está nos ouvindo aqui, está nos assistindo, está com dificuldade, está naquele, não sei se quero ou se não quero, estou pensando em desistir, que é a maioria das pessoas que acabam vindo por nosso conteúdo, quem está muito bem dificilmente vem olhar esse tipo de conteúdo, né? Então, pô, não sei o que fazer e tal, quero começar, não tenho grana, o que eu posso fazer agora? 3 dicas assim. Não pode abrir mão de fazer 3 dicas. Pra gente fazer um resuminho aí. Quais são as 3 dicas infalíveis, assim? Pra quem quer abrir um negócio, um restaurante? Pra quem tá numa operação e tá meio perdido, assim. Não sei o que fazer e tal. Falando de processo. 3 pontos fortes, assim. Isso você tem que fazer. No mínimo isso. Quais seriam, na tua opinião? Eu acho que, primeiramente... tanto para quem vai abrir quanto para quem já está ali na operação, é estratégia e planejamento, né? Analisar, ou você vai analisar o cenário atual e ver, minha operação não está indo, qual que é o problema? Eu tô com... Primeiro de tudo, você tem as informações do teu estabelecimento ou você está vivendo um dia de cada vez e não sabe nem quanto fatura? Então, primeiro analisar o cenário atual, os números, né? Quanto que eu tô vendendo, quanto que eu tô lucrando, quanto que tá meu CMV, quanto que tá minha margem. E aí, a partir dos números, fazer um plano de ação e realmente planejar, né? Plano de ação. Fazer um planejamento. E para quem tá começando, fazer o que eu falei que eu fiz ali no começo, né? Um estudo de mercado, um projeto de viabilidade, não começar sem ter certeza. Eu sempre digo assim, maior parte das empresas, elas não quebram por falta de lucro, elas quebram por falta de capital de giro. Então, você acha que para abrir um negócio, você vai precisar só do dinheiro do investimento, e não é. Nos primeiros meses, até você dar a volta no estoque, no prazo de pagamento, normalmente você vai abrir, você não vai ter um prazo longo para pagar, você precisa de capital de giro. Então, ter clareza dos números, né? E a partir disso, fazer um plano de ação. Preciso reduzir despesa, preciso aumentar faturamento, preciso ajustar meu CMV, né? Chegar a essa conclusão matemática do que precisa ser feito. Números. Tá então, bom. Pensar estrategicamente ali com base nisso. O segundo ponto são as pessoas. Que hoje, principalmente, né? Antigamente, eu lembro quando eu comecei a trabalhar na Tirol, essa parte de pessoas não era algo assim que era imprescindível, entender de pessoas. Hoje, quem não entende pessoa não entende negócio. Então, ter uma cultura
que chame pessoas boas para trabalhar, ter uma política ali de incentivos, ter treinamento, desenvolvimento para a equipe, fundamental, né? Sem pessoas é impossível a gente seguir adiante, né? Tanto quem está começando quanto quem está ali patinando ali na operação. Precisa ter gente boa e precisa desenvolver essas pessoas. E essa parte de processos, né? Ter tudo bem estruturado. Gastar tempo com isso, né? Não achar que é só fazer comida. Porque aí as pessoas vão ter clareza do que elas precisam fazer, né? Não vai ter dúvidas. Você vai conseguir garantir um padrão melhor. Acontece problema? Acontece. Acontece processo errado? Acontece. Então, assim, mesmo a gente escrevendo, acontece. Imagine quando não é escrito. Imagino. Então... E eu vejo, sim, tem muito empresário que tem objeção de fazer essa estruturação, sabe? Eu vejo que tem muito empresário que, quando era CLT, virava à noite, às vezes, fazendo um relatório para um diretor. E agora, no negócio próprio, não faz. Não quer fazer. Tipo assim, pessoas que dão mais valor pro negócio dos outros do que pro deles mesmos, sabe? Sim. Se eu tiver que virar à noite para fazer um processo para minha empresa, eu vou dormir, nem vou fazer, né? Então Ou coloca a culpa em outro, né? No funcionário. É isso aí. Já vi vários. E uma coisa assim, não faça. De jeito nenhum. Você cometeu algum erro grave já nessa tua jornada? Vários. Então, assim, com certeza tem alguma coisa para dizer. O que você já fez e não deu certo? Porque senão as pessoas acham que a gente só tá contando as coisas que a gente acertou. Eu falei já várias vezes, quase quebrei. No começo, perdi tudo que tinha. Foi muito difícil para mim. E para você, o que você fez e quer contar para eles assim, tipo, não faça que vai dar ruim. Tem alguma coisa que você queira compartilhar? Eu acho, assim, que as duas principais coisas, assim, que eu aprendi. Uma é, como eu falei antes, que eu vim daquele esquema de processos complexos e não sei o quê. Então, assim, eu cheguei achando que aquela complexidade que usava lá, eu podia usar aqui também. Não é. Então, eu aprendi que tem que simplificar. Inclusive, vou pegar o exemplo das rotinas. No começo, eu achava, fazendo Notion, não sei o quê. Nossa... Não, tem que ser num Excel pendurado na parede. Coloridinho para fazer o xizinho. Então, assim, a gente tem que entender o ambiente que a gente tá, com quem que a gente tá lidando, porque senão a gente quer fazer algo totalmente complexo, que nem eu vim, vou fazer isso, vou fazer não sei o quê, vou fazer não sei o quê. E algumas coisas eu compliquei mesmo, sabe? Eu quis trazer aquele, e não é. Quando você tá começando um negócio, quando você... muda o nível ali das pessoas que estão trabalhando contigo. Antes eu trabalhava com gente que tinha MBA, faculdade, agora eu trabalho com pessoas que não têm esse grau de escolaridade. Então tem muita coisa que as pessoas nunca ouviram falar. Então eu tenho que simplificar. Então esse foi o principal. Eu tentei, às vezes, ali no começo fazer umas coisas mirabolantes que não adianta, não deu certo, não funcionou. E o outro ponto algo que eu tive que aprender também, né? Quando eu falo assim, tem empresário que dá mais valor, eu fui essa empresária. Uhum. Eu era empresária que, por exemplo, lá acontecia algum problema com um funcionário, vem aqui, na chincha, né? No meu negócio, no começo, por esse medo de ficar sem ninguém, numa cidade que eu não conheço, eu fui deixando algumas coisas, sabe? Oh, meu Deus... eu não vou chamar pra conversar hoje, porque vai que a pessoa saia. Devo ficar sem. Devo ficar sem. Então, assim, isso foi outra coisa que eu aprendi. Todo confronto que você não resolve vai virar um conflito que vai te incomodar. Então, assim, Pior ainda pra Pior frente, ainda, né? aquilo lá vai te consumindo. Então, assim, não adianta a gente deixar de resolver as coisas por medo, porque uma hora o problema vai bater na tua porta com um tamanho bem maior e você vai ter que resolver. Então, assim, no começo eu também era essa empresária que ficava deixando, né, as minhas coisas para depois. Para baixo do tapete. Né, eu no começo, porque além de abrir as pizzarias, eu abri também outros negócios. Então, pra você ter ideia, eu acordava umas 5, 6... ia pra Luzerna, que é perto do lado de Jaçá,
ficava em Luzerna até meio-dia, depois voltava para Três Itilhas, pegava minha filha, almoçava com ela, depois vinha para Caçador. Caramba! Aí ficava em Caçador até 1, 2 da manhã, ia para Três Itilhas aquele horário sozinha. Caramba, e é uma estrada que não é tudo aquilo também, né? É. Difícil, né? E 1 mês depois que eu abri aqui, eu descobri que eu tava grávida. Caramba! Então, eu fiquei por um longo período fazendo essa loucura grávida. Tudo junto? E parava na estrada, passava mal. Imagine! E então, assim, no começo não foi nada fácil. Mas eu sabia que se eu quisesse sair disso, eu precisava ter pessoas boas e ter processo. Você ainda tem outras empresas ou tá só com os restaurantes agora? Eu tenho a empresa de Luzerna, eu vendi. É? Eu não me identifiquei com o ramo e, tipo, grávida não tava dando conta. Rolando. Não tava rolando. E aí, mas a consultoria eu continuo. Continua. Você tem as pizzarias e a A consultoria. consultoria e agora a mentoria também, né? Que legal. Muito legal. Mais algum recado que você queira deixar para as pessoas que estão nos ouvindo aí? Uma mensagem final? Pode ser? Pode fazer olhando para aquela câmera lá. Bom, então o que eu vou falar, né? Eu vou dizer assim, se você hoje está numa situação que não está favorável, né? Não está tendo resultado, ou que você está ali amarrado no teu negócio, que você não consegue tirar férias, isso não é normal. Então, assim, não se conforme com essa vida. Tem solução. O primeiro passo é buscar ajuda, né? Nem tudo, às vezes, eu sempre digo assim, eu já contratei na minha empresa pessoas para fazer coisas que eu sei fazer. Por exemplo, esse ano eu contratei uma pessoa para dar treinamento de líderes sobre feedback, sobre vários assuntos que eu já dei treinamento em outros lugares. Mas por que eu fiz isso? Porque nós, como donos, às vezes a gente está envolvido emocionalmente no negócio e a gente tem uma visão viciada das coisas. Então, nem sempre a gente tem clareza sobre o que está acontecendo no nosso negócio. É só você ver, às vezes você tem mais facilidade de resolver um problema de outra pessoa do que o teu. Às vezes a pessoa tem o mesmo problema que você tem facilidade de dar um conselho para ela e para você não sabe o que fazer. Então, peça ajuda, né? Contrate um mentor, contrate uma consultoria, pede ajuda para algum amigo, mas não fique sofrendo nessa situação sozinha, se sentindo sozinha, porque às vezes um simples conselho, uma simples conversa vai fazer você sair desse lugar. Mas assim, não se conforme viver desse jeito, né? O tempo, ele é o recurso mais escasso que existe. Ele vale muito mais do que dinheiro. Então, não fique perdendo tempo numa vida aí com sofrimento, com preocupação, numa vida sem sentido, porque o tempo, ele passa muito rápido e tem solução, sempre tem. Muito bom mesmo. Cris, muito obrigado por ter vindo. Estou muito feliz de ter tido essa aula, né? Levo insights valiosos daqui. Vou dizer, né, muito prazer agora em te conhecer mais, a gente já se encontrou, já conversou algumas vezes, mas é tão difícil a gente parar e conversar 1 hora, né, sobre algum assunto. Às vezes a pessoa tá aqui do lado da gente com um monte de coisa valorosa para deixar e a gente acaba não parando para ouvir, né, então para mim é muito legal ser ouvinte assim e é um prazer enorme te receber aqui, muito prazer, obrigado de verdade. Já fica o convite para você voltar, eu acho que tem muitos tópicos que a gente passou que dá vários outros episódios, então se tiver disponibilidade de voltar, pra gente bater mais um papo, você curtiu, volte, eu acho que vai ser bem legal, vamos colocar na pauta aí, acho que o pessoal vai gostar também, e obrigado de coração, espero que tenha sido tão enriquecedor para você estar aqui, que você tenha levado alguma coisa boa também, que para mim foi ótimo, tá bom? Com certeza, valeu a pena, e eu também já tive vários insights com você aqui, mas eu tenho certeza que o dia que eu parar para te ouvir mais ainda, vou ter muito mais. Vamos trocar figurinha aí na operação. Com certeza, é isso aí. Gente, então, muito obrigado para quem chegou até aqui. Lembrem de se inscrever no canal, deixar o like, mandar uma mensagem. Lembrem de olhar os arrobas da Cris aqui também, que tem muita coisa que ela fala lá também, acho que pode ajudar vocês. Vou deixar tudo isso na descrição do vídeo e nos vemos no próximo episódio. Um abraço, gente. Tchau, tchau.